No dia 10 de janeiro de 1945, recebi a minha bênção patriarcal dada pelo presidente da missão de meu pai, John M. Knight. Foi a única vez que eu estive com ele. Depois de declarar a minha linhagem, suas próximas palavras foram: o primeiro conselho em minha bênção diziam: lembre-se das coisas que teu pai te ensinou. Esse conselho foi e continua a ser uma grande bênção para mim. Pouco depois de receber a bênção, fui para casa, depois da escola dominical. A aula tinha sido a respeito da primeira visão de Joseph Smith. E eu me perguntava se ele tinha isso mesmo acontecido. Meu pai estava de saída para uma reunião na igreja. Eu parei e perguntei: pai, como posso saber com certeza que Joseph Smith teve a visão? Ele passou o braço em seus ombros e sentamos no sofá da sala. Ali ele contou-me a história do profeta Joseph Smith e prestou meu próprio testemunho de sua veracidade. Essa experiência com meu pai ainda hoje cala fundo no fundo do meu coração. Daí em diante, nunca duvidei da história da primeira visão contada por Joseph Smith. Lembro-me claramente, ao longo de minha adolescência, ver meu pai estudar regularmente o livro de Mórmon. O amor que ele tinha ao livro de Mórmon e seu conselho de que eu estudasse e ponderasse foram o começo da minha jornada com esse registro sagrado, que é o alicerce do meu testemunho pessoal hoje. Esta é uma jornada que cada um de nós tem que fazer. Ao longo da vida, outras pessoas me ajudaram em minha jornada com o livro de Mórmon. Minha primeira professora do seminário falou-me da experiência que teve quando era uma jovem missionária que queria saber se o livro de Mórmon era verdadeiro. Disse-me que leu o discurso do rei Benjamim e que, na imaginação, viu o rei Benjamim de pé na torre, fazendo um excelente sermão. O testemunho dela, acompanhado do Espírito, deixou uma impressão profunda em minha mente. Lembro-me, no verão antes de entrar na faculdade, tive a oportunidade de ir a Monumental Valley para trabalhar na construção da primeira escola secundária para os Navajos, construída ali. Quando estava prestes a sair de casa, lembro que meu pai perguntou se eu não ia levar o livro de Mórmon. Eu não tinha pensado nisso, mas entendi o meu pai. Lembro-me das vezes que, deitado no beliche, tarde da noite, naquele alojamento, senti o espírito e a força do livro de Mórmon. Lembro-me de que, na juventude, quando eu era missionário nos Grandes Lagos, consegui o grande conhecimento e testemunho absoluto de que o livro de Mórmon era o outro testamento. O testamento de uma outra nação, de que Jesus é o Cristo e que essa igreja é verdadeira. Essas experiências deixaram o testemunho divino que vibra hoje em meu coração da mensagem do livro de Mórmon, de que Cristo é o nosso Salvador e Redentor, e da restauração da igreja dele nos dias de hoje. Quero falar de algumas das grandes bênçãos do livro de Mórmon pode nos proporcionar. Ele pode mudar e muda a vida das pessoas. Depois que o nosso filho John foi chamado para ser missionário no Japão, ele disse a mim: pai, antes de ir para o centro de treinamento missionário, vou ler o livro de Mórmon 2 vezes. Eu disse a ele: essa é uma meta bem difícil. Percebi que ele estava decidido e resolvi seguir o seu exemplo. Comecei a ler o livro bem cedo, toda manhã. Uns dias depois, quando cheguei do trabalho, John me disse: pai, alcancei o Senhor hoje. Eu perguntei: do que está falando? Ele respondeu: alcancei o Senhor na leitura do livro de Mórmon. O Senhor deixou o livro aberto na mesa. No dia seguinte, depois de ler, tive a ideia de deixar o livro aberto 150 páginas para frente, de onde eu parei. Deixei o livro aberto em um lugar onde ele viria, com certeza, e fui para o trabalho. Depois de uma reunião naquela manhã, verifiquei minhas mensagens de voz. Logo a primeira dizia: pai, claro, você está, com certeza, pai.
O motivo dessa história, ao ver meu filho ler o livro de Mórmon, comecei a perceber uma mudança especial na vida dele durante os preparativos para entrar no CTM. Essa experiência alicerçou meu filho no Evangelho de Jesus Cristo. Lembro-me de uma experiência com um líder de zona na Inglaterra. Ele me procurou na hora do almoço durante uma conferência de zona e disse: "Estamos ensinando uma senhora que é cega e surda. Ela quer saber se o livro de Mórmon é verdadeiro. O que faremos?" Eu não soube o que responder na hora e disse: "Eu vou responder depois da conferência." Na sessão da tarde, veio-me clara a ideia de como ajudá-la. Depois da reunião, disse a esses líderes de zona: "Peça à irmã que segure o livro de Mórmon e vire as páginas bem devagar. Depois que ela fizer isso, diga-lhes que pergunte se é verdadeiro." Apesar de não conseguir ler nem ouvir as palavras, sentiu o espírito e a força do livro de Mórmon, e isso mudou a sua vida. Passei a amar a mensagem do livro de Mórmon. Quero ajudar cada um de vocês a sentir o espírito e a força do livro de Mórmon, e, se possível, ajudá-los em sua jornada. Para isso, peço a vocês que façam 3 coisas. Primeiro, menciono a história de Elamã e seus 2.060 jovens guerreiros. Enquanto o resto de nossos exércitos estava prestes a ceder terreno aos lamanitas, eis que esses 2.060 permaneceram firmes e impávidos. Sim, e eles obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão. Sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram ter aprendido com suas mães. Ora, sua sobrevivência encheu de espanto todo o nosso exército. E com razão, atribuímos esse miraculoso poder de Deus, por causa de sua extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer. Se eu lhes perguntasse quem foi que ensinou esses excelentes jovens guerreiros, todos saberiam responder: suas mães. Meu primeiro pedido é que vocês descubram o que a mãe deles lhe ensinou. Segundo, já sabemos que Alma ensinou sobre a fé e seu desafio às pessoas. Mas eis que se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós. Compararemos a palavra a uma semente. Ora, se deres lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente. Portanto, se uma semente cresce, é boa. Mas se não cresce, eis que não é boa. Portanto, é lançada fora. Meu segundo pedido é que descubram exatamente o que é que a palavra ou semente e a plantem em seu coração. Vocês terão que ler Alma, capítulo 33, para descobrir isto. Depois disso, sua fé assumirá uma nova dimensão. Terceiro, se vocês forem ensinar aos seus filhos 3 grandes valores e verdades de que gostariam que eles se lembrassem, quais seriam? Elamã pediu aos filhos de Leí e Nefi que se lembrassem de 3 grandes verdades, que fizessem essas coisas para juntar um tesouro nos céus, para que tivessem o precioso dom da vida eterna. Meu terceiro pedido é que descubram o que Elamã pediu que os filhos se lembrassem, e então ensinem essas coisas a seus filhos. Vou lhe dar uma ajuda. Leia e ponderem sobre Elamã, capítulo 5. Por que será que houve uma oposição tremenda ao livro de Mórmon, mesmo antes de ser traduzido? E por que isso acontece ainda hoje? O elder Bruce R. McConkie escreveu o seguinte: o que há com algumas palavras impressas, todas puras e edificantes, relativas a assuntos históricos e doutrinários?
que desperta tão violento antagonismo? Porque há homens que se opõem ao livro de Mórmon, pela mesma razão que se opunham a Joseph Smith. A razão por que Satanás luta desesperadamente contra o livro de Mórmon encontra nos 2 últimos parágrafos da introdução do livro de Mórmon. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém, e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho da veracidade e divindade desse livro. Escutem com atenção. Os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho, pelo mesmo poder, poderão saber que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E José Smith é o seu revelador e profeta nesses últimos dias. E que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino de Deus estabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. O motivo por que Satanás combate e continua a combater o livro de Mórmon são essas 3 verdades divinas. Ele não quer que obtenhamos esse sagrado conhecimento. Lembrem-se das coisas que seu pai ensinou. Sempre serei grato ao meu pai. Apesar de ele ter falecido há quase 30 anos, seus ensinamentos continuam vivos em meu coração. Sou grato por um certo período de minha vida ter o privilégio de ser uma testemunha especial de Cristo. Por causa do livro de Mórmon, de sua mensagem e do testemunho divino que recebi, posso dar-lhes o meu testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai na carne. Ele concluiu o trabalho da expiação, que é infinita e eterna. Cristo voltará e será o nosso governante, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Dele e desta obra, eu presto meu testemunho solene, em nome de Jesus Cristo. Amém.